Mano, o Vitinho foi anunciado como novo reforço do Corinthians, já falou pelo clube. Vamos dar uma olhada. Fala Fiel, Vitinho aqui, passando pra agradecer o carinho, agradecer a oportunidade, vou dar o meu melhor, lutar, fazer o melhor pelo Corinthians e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz nesse tempo. Muito feliz, muito grato a Deus, ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo a moda do Corinthians, expectativa imensa, quero o mais rápido possível estar em campo, estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e poder atingir os objetivos que o clube tem e eu como atleta também. Cara, muita gente tá criticando a contratação dele, mas eu acho que o Corinthians foi inteligente no mercado, era um jogador que tava livre no mercado e eu acho que ele pode render sim. Quem é Vitinho, o novo reforço do Corinthians? Vitinho começou sua carreira profissional no Botafogo, lá em 2013, e no mesmo ano o CSKA pagou sua multa. No clube russo não rendeu o esperado e foi emprestado pro Inter por 2 anos, e durante essa época ele voltou a se destacar. Na volta à Rússia ele viveu seu melhor momento da carreira, 33 participações em gols em 59 jogos. Em 2018 foi comprado pelo Flamengo por 10 milhões de euros, a maior contratação da história do clube naquela época. No Rio ele teve altos e baixos, vivendo de lampejos e saiu sem deixar saudades. Foi assim que... Cara, mas ele tinha uma cobrança muito alta no Flamengo, coisa que eu acho que ele não vai ter no Corinthians. E é o Flamengo do Jorge Jesus, né, na época, e o Flamengo sempre tem essa cobrança muito alta, porque tá em alta, né? E aí, realmente, por ser a contratação mais cara do clube, eles queriam que ele desempenhasse como o Bruno Henrique ou como o Gabigol. Em 2022 ele partiu para a Arábia Saudita, onde chegou a atuar pelo Al-Ettifaq e pelo Al-Shabaab. Inclusive, na última temporada ele teve um bom desempenho jogando pelo Al-Ettifaq, fazendo 8 gols e dando 7 assistências. E agora, é claro, vai jogar no Corinthians. E quais são as características do Vitinho? Ele é um ponta ambidestro que se destaca principalmente pelo drible e pela sua velocidade, se sobressaindo no 1 contra 1. E essas são justamente as características solicitadas pelo Dorival Júnior ao Corinthians. Mas foi alvo de reclamações por parte da torcida do Flamengo por conta de sua baixa intensidade dentro de campo. Fato é, qualidade ele tem, mas resta saber se ele vai dar ou não certo no Corinthians. Eu não tô vindo falar que o Corinthians fez a melhor contratação do futebol brasileiro, mas eu tô falando de inteligência no mercado em relação a essa contratação do Vitinho. O Corinthians tá contratando um jogador experiente, com bagagem, que já foi campeão no Internacional, campeão no Flamengo, campeão na Rússia, campeão em um monte de lugar. Jogador com bagagem e experiência. E dá os parabéns pra diretoria do Corinthians, né, que vai encorpar o seu elenco com mais jogadores experientes. Diferente da nossa diretoria, que tá indo em jogadores que são promessas, que talvez vão ser craques, talvez vão ser diferentes em 26 ou em 27, não hoje, né? Corinthians já tem Memphis Depay, já tem Yuri Alberto, já tem o Garro, tem o Thales Magno. Cara, e o importante do Corinthians tá fazendo é segurando jogadores, segurou jogadores em 2024, agora novamente em 2025, e aí o elenco, e aí vai reforçando o elenco, né? Tirando os jogadores que não deram certo, como Igor Coronado, Palácios, etc. E aí reformulando esse elenco conforme o tempo, e agora realmente precisa mesmo de um banco de reservas. E agora foi atrás do Vitinho, que é muito bom jogador, e vou falar a verdade, né? Não vou negar, estava na minha lista de contratações para o Palmeiras. Eu sei que tem muita gente que tem um receio contra o Vitinho em relação a isso, mas é um bom jogador. Mas eu não tô nem falando desse mérito dele ser um bom jogador ou que eu queria ele no Palmeiras. Eu tô falando do estilo de contratação. Corinthians foi, pegou um jogador de graça, experiente, campeão em tudo onde passou praticamente, um jogador que conhece o futebol brasileiro, um jogador que vai trazer experiência, um jogador rápido, um jogador criativo. Então, cara, é esse estilo de contratação que eu peço pro Palmeiras. Não tô falando que o Vitinho é um super craque, não, mas é um cara experiente, é um cara com qualidade que já foi campeão em um monte de lugar. Campeão no Flamengo, campeão no Inter, campeão na Rússia, foi campeão em tudo, né? Agora, o Ramon Sousa ganhou o quê? O Facu Torres, por mais que eu gosto dele, mas ele ganhou o quê? O Vitor Roque ganhou o quê? Então, é essas coisas que me incomodam, entende? O Palmeiras precisa de jogadores com essa mentalidade, com essa experiência e com trajetórias de campeões, né? Precisam disso e, infelizmente, a nossa diretoria não tá fazendo isso. Já o nosso rival, devendo até as cuecas, devendo tudo que deve, tá fazendo essas contratações e talvez mais um acerto lá pro time de Itaquera, né? E, enquanto isso, a gente vai ficar aqui tentando achar promessas, né? Vamos acordar, Barros, vamos acordar, Leila. O Palmeiras tem dinheiro. Ah, mas vai gastar mais milhões agora? Já tá na merda, gastamos 500 milhões já. O que vai ser gastar 700, 800, cara? Gasta mais agora, Realmente, o Palmeiras gastou muito na janela, eu acho que assim, e gastou mal, eu acho que realmente apostou muito em jovens jogadores, e é uma aposta, né? Esses jovens jogadores sempre são uma aposta. Gaste certo, Palmeiras. Gaste certo, porque querendo ou não, ainda dá pra salvar a temporada de 25. Ainda dá pra salvar, mas tem que abrir o bolso e fazer grandes contratações nesse estilo aqui, de jogador experiente, que chegue e jogue, jogador pronto. Não que o Abel tem que ensinar o beabá pra ele, não. Jogador pronto, é isso que o Palmeiras precisa. E o Corinthians fez um acerto porque contratou um jogador pronto e campeoníssimo. Então, tem muito o que falar em relação a isso. O que você achou dessa contratação lá do nosso rival? Quando o Mateuzinho chegou no Corinthians, o que mais se ouvia da torcida do Flamengo é que depois que ele teve uma lesão na tíbia, ele nunca mais jogou bem. E que assim como no Flamengo, no Corinthians ele não iria jogar bem. E o resultado tá aí. 1 ano e meio depois de chegar
titular no Corinthians, o Mateuzinho é disparadamente o melhor lateral direito do elenco. 5 meses após a chegada do Mateuzinho, Mas só tem ele no elenco, né? Vale lembrar que só tem ele. Porque o outro lateral direito foi emprestado agora, se eu não me engano, para um time da Série B. E o outro, que nem é lateral, é o Félix Torres, é improvisado de lateral direito, né? Hugo Souza foi anunciado de forma oficial pelo Corinthians. E o que se ouvia da torcida do Flamengo era que o Hugo era um goleiro que entregava em jogos grandes, e que também não daria certo no Corinthians. E o resultado disso foi o Hugo se tornando um dos jogadores mais decisivos do Corinthians, e disparadamente o melhor goleiro da equipe, já estando até mesmo entre os 5 goleiros que mais defenderam pênaltis com a camisa do Corinthians em toda a história. E agora o Vitinho chega no Corinthians e o que mais se ouve é a mesma história. O Vitinho não jogava bem no Flamengo, não vai dar certo no Corinthians, etc, etc, etc. E o ponto é, sempre vão querer colocar defeito. No entanto que a gente tem outros exemplos, como o Gustavo Henrique mesmo. E pode até ser que esses jogadores não atingiram a expectativa lá no Flamengo. Mas fato é que Flamengo é Flamengo e Corinthians é Corinthians. Não é porque foram mal lá que vão ir mal aqui também. E por isso que a melhor coisa que a torcida do Corinthians faz é abraçar o Vitinho nesse momento. Assim como fez com todos os outros jogadores. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando do Vitinho, ele que vem pra ser mais uma opção de ataque aí no Corinthians, que tá sofrendo muito com as lesões, então eu realmente acho que é bom essa contratação, porque precisa de um elenco mais recheado. Muita gente tá criticando o Thales Magno e também o Romero, que estão entrando, tá tendo oportunidade direto de fazer gol e não tá convertendo em gol, e eu acho que o Vitinho é uma opção muito boa. Eu acho que ele não vai jogar como um ponta, e sim como um falso 9 ali, e eu realmente acho que ele pode ser uma opção interessante pro elenco. Ele é um jogador campeão por onde passou, né, e é um jogador bem experiente. Jogou no Flamengo, claro, foi muito pressionado pelo valor que foi gasto nele, né? E aí, teve uma época que ele era o 12º jogador do Flamengo, o Jorge Jesus gostava muito dele, inclusive ele jogou bastante jogos da Libertadores, ele jogou no Mundial também, tava na reserva, só que entrou durante a partida. E assim, eu acho que se ele vier e querer jogar de verdade, ele tem tudo pra fazer grandes partidas aqui no Corinthians e ser um grande jogador. Mas comentem sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!